A ideia é não ceder à tentação de escrever o poema desse não lugar, desse círculo congelado, sem vasos comunicantes, fechado em si, em sua pose, em sua espera. A ideia é alcançar a outra esfera, não aquela onde tudo flui tão lento, nem a outra, comum no movimento, mas a última, a roda da vertigem, esteja ela no fim ou na origem. A ideia é pôr as duas mãos no centro, nervoso do delírio, aquele vento na praça, para que a palavra ativa congele a vida, enfim, mas a conviva. Mesmo ferida de paralisia, mobilidade fixa a poesia. É preciso que seja uma coisa muito forte na vida da pessoa, é preciso que aquilo seja absolutamente vital. Sempre pensei o poeta como um trabalhador, na verdade. Acho que isso desde pequeno, assim, um trabalhador da palavra. Uma forma pura, uma forma que não tem nenhum sentido teórico nem prático, que não vale nada teoricamente nem praticamente, que não diz nenhuma verdade nem falsidade. Alma minha, gentil que te partiste, essa de Camões, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Às vezes eu digo que a relação entre poesia e a prosa é mais ou menos que há entre aquele cubinho do caldo quinora e a sopa depois de pronta, né? Eu acho que a poesia, mas ela tem uma carga de radioatividade meio grande que bate em algumas pessoas que leem, mas se não bater diretamente todo mundo, aquilo influencia. Tem inúmeras definições, né? Eu gosto muito da definição do Pound, que é a linguagem concentrada de sentido em seu grau máximo, né? Até esta chegar às suas mãos, eu já devo ter cruzado a fronteira. Entregue, por favor, aos meus irmãos os livros da segunda prateleira. E aquela moça, a dos 14 dígitos, o embrulho que ficou com teu amigo. Eu lavei com cuidado o disco rígido. Os disquetes backup estão comigo. Até mais. Heroísmo não é a minha. A barra pesou. Desculpe o mau jeito. Levei tudo que coube na viatura, mas deixei um revólver na cozinha, com uma bala. Destrua este soneto imediatamente após a leitura. Essa é uma coisa que eu penso muito nisso. Por que ninguém lê poesia, né? A poesia realmente tem um público escasso e não é só no Brasil, acho que é no mundo todo, assim. Acho que ele tem, ao mesmo tempo, a poesia contamina outras áreas. Uma vez perguntaram para o João Cabral assim, por que a poesia é tão hermética? Aí ele falou, acho que hermetismo está 50% com o leitor. É bom que haja coisas absolutamente preciosas para a apreciação das quais as pessoas tenham que fazer um certo esforço. Porque a poesia também tem isso, ela não é só compreensão. O Otávio Paz já dizia, né? Ela não é só compreensão, ela também é um pouco de comunhão. Hecho de polvo y viento, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. O poeta não pode também turvar a água, tornar o seu poema mais difícil de propósito, ou mais... Eu acho isso horrível e vejo isso muito hoje, entende? Quer dizer, uma tentativa de despistar, mas num sentido de tornar aquilo hermético de modo que pareça inatingível, quando na verdade é absolutamente, às vezes, banal o que está sendo dito. O que eu acho condenável é você se restringir. Não, eu só posso usar esse tipo de vocabulário. E o que eu acho mais grave ainda, você afastar demais a linguagem da poesia, da linguagem normal, do questão da linguagem normal, que nada mais é do que a prosa, né? Se permitindo o tipo, por exemplo, de pirueta sintática que os parnasianos permitiam, ou o tipo de decupagem da palavra, desmontagem, evisceração da palavra que, por exemplo, os congressistas fizeram. Acho que essas duas coisas não me agradam. Eu acho que eu tenho que trabalhar com a sintaxe normal, com as palavras como a gente usa normalmente. Lembro de quando li pela primeira vez Drummond, que eu ficava muito impressionado com o fato dele usar as palavras muito simples e muitas vezes já gastas pelo uso e como ele revitalizava elas através do contexto e do uso no contexto do poema.
Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. O Mayakovsky tinha uma metáfora que era bacana. Falando do poeta russo Khlyabinnikov, que escrevia numa língua que não existia, ele dizia que o Khlyabinnikov era mais ou menos como uma usina de energia, que se você puxasse um fio e ligasse na sua casa ia pelos ares. Então aquilo ali tinha que passar por um transformador, depois passa por outro transformador, depois passa por outro transformador. E aí quando chega na sua casa, dá para ligar um liquidificador, dá para ligar uma televisão, mas se você puxar direto, não vai. A poesia está muito viva em muitas formas diferentes, né? Ela contamina outras áreas, de certa forma, como o Pound dizia, ela higieniza a língua para outros usos, né? Surgiu novas formas de expressão artísticas que vieram a suprir a necessidade que antes era suprida pela poesia. Resumindo um pouco, o tipo de prazer que as pessoas encontravam no século XIX na poesia, elas encontram na música popular hoje em dia. O quereres estares sempre é fim do que em mim é de mim tão desigual, faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti, mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal, e eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. Então, apesar dela especificamente ter um público pequeno, eu acho que existe esse eco que fica da poesia e que acaba adentrando as outras áreas da comunicação humana. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela. Isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. E a vantagem que a gente tira disso é essa liberdade total. Tem um filme do Godard, uma história do Godard famosa, né, que dizem que o produtor morreu. Eu não me lembro qual é o filme. Que ele estava querendo fazer um filme, o produtor morreu, ele fala, pô, agora eu vou poder fazer o filme em paz. É mais ou menos isso, como se ninguém te cobrasse. Ninguém vai cobrar nada de você em poesia, ninguém tem o direito de te cobrar nada em poesia. O olhar de um criador qualquer, né, eu acho que está sempre impregnado de estranhamento em relação às coisas do mundo, né? Você vê uma coisa que você vê todo dia, de repente você repara nela de uma outra forma, né? E pode ser um grão de areia, pode ser um farol da rua, pode ser uma planta, pode ser um mosquito, pode ser um planeta, pode ser o universo, mas você está sempre exercitando, de certa forma, um estranhamento seu para com o mundo. Sempre me pareceu que uma das funções, quer dizer, a função básica da palavra é justamente você organizar, você dar ordem às suas percepções, você transformar o caos, que seriam as percepções puras e simples, em uma coisa ordenada, numa coisa racional. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido, mas que não foi. Tosse, tosse, tosse. A minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Que força pôde, adstrita em embriões informes, tua garganta estúpida arrancar, do segredo da célula ovular para latir nas solidões enormes. O trabalho não está acabado, não foi só aparecer Drummond, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Raul Bopp, João Cabral, poetas concretos, para evitar que a tendência à linguagem diluída fosse acabar. Não, aquilo ali continua meio impregnado, assim, e cada vez mais você precisa apertar os parafusos contra isso. A poesia está ali para mudar a sensibilidade das pessoas, para surpreender, para gerar novas significações. É bom jogar as coisas no mundo. É até para você poder dá-las por terminadas, porque senão um poema nunca é terminado. Pensamento vem de fora.
e pensa que vem de dentro, pensamento que expectora o que no meu peito penso, pensamento a 1000 por hora, tormento a todo momento, por que é que eu penso agora, sem o meu consentimento, se tudo que comemora tem o seu impedimento, se tudo aquilo que chora cresce com o seu fermento. Pensamento, deu fora, saia do meu pensamento. Pensamento, vá embora, desapareça no vento, e não jogarei sementes em cima do seu cimento.